relação aos conteúdos, aos ensinamentos, né, Cleiciane? E fala um pouquinho para as pessoas que não te conhecem, né? Quem que é Cleiciane, o que que a Cleiciane faz, com o que que a Cleiciane trabalha. Então, gente, eu trabalho há 22 anos em empresa, né, em grandes empresas. Trabalhei para a siderurgia, para a indústria química e atualmente trabalho para 8 indústrias do ramo automobilístico. E fui professora de pós-graduação em segurança do trabalho, pós-graduação em enfermagem do trabalho, professora por 8 anos de ergonomia, para graduação de fisioterapia e também supervisora de estágio em ergonomia. E aí uma vida, né? Uma vida dedicando à ergonomia. Não é pouca Então, coisa não, hein? é, é uma vida, né? Quando eu paro para olhar, quando eu recebo esses convites para poder compartilhar um pouco da experiência, aí passa, né, um filme, porque realmente 22 anos é uma vida. Quantas pessoas já têm uma família com 22 anos, né? Então é uma Uhum. história, contribuindo aí, talvez com mais de 10 mil vidas para a saúde do trabalhador. Também acho que são mais de 22 anos, porque como estagiária também contribuí para a ergonomia, de lá da Marinha do Brasil, que saiu minha paixão para a ergonomia, porque eu tinha atuado, né, olhado várias áreas para escolher qual área que eu gostaria. A neurologia sempre me chamou muita atenção, o estudo da mente, do cérebro. Vamos olhar um pouquinho lá para trás, quando eu saí para fazer a formação, né, terminou o Uhum. primeiro grau, lá o segundo grau, perdão, e aí a gente vai fazer aquela pesquisa, né, quais são as suas aptidões e talentos, e saiu fisioterapia e psicologia. E aí fui olhar um pouco do que era o trabalho da fisioterapia. Então, sou formada em fisioterapia e me despertou paixão, a superação. E hoje, quando para aqui para a gente conversar um pouquinho, então estava fazendo, sempre passo minha versão atualizada, né? Como está a Cleiciane hoje? E aí eu penso nas minhas histórias. E o que veio à mente também para compartilhar é que nessa busca eu me deparei com uma clínica que era de um cego, e ele era fisioterapeuta, e pai de família, vivia, né, a sua vida economicamente autônoma. Isso já me despertou uma grande paixão. E ao observar, né, outros profissionais da área na época, era além da paixão, de amor pela profissão, também olhando para os pacientes, né, aquela força da superação. Uma pessoa às vezes chegava de cadeira de rodas, saía andando, às vezes tinha uma grande dificuldade de movimento com os braços e não conseguia comer e saía comendo. Então, várias propostas de superação com vidas diferentes, olhares diferentes sobre a vida, idades diferentes. Isso, a diversidade sempre me fascinou profundamente. Acho que por isso que é minha paixão pela ergonomia, porque ela é diversa, ela é múltipla, ela precisa da gente de vários conhecimentos, né? Porque ela trata do ser humano e seu sistema de trabalho. Então, na nossa vida, a gente interage. Se a gente está cozinhando, eu estou em casa, ergonomia de casa, eu estou Uhum. exercendo, estou integrando o meu ser àquele ambiente. Bom, quando a gente fala de ambiente fabril, a gente passa grande parte da nossa vida dentro de um trabalho, né? E como é essa interação? Por isso, a ergonomia, às vezes as pessoas elas conhecem ergonomia, mas pela palavra ergonomia, às vezes causa estranheza, porque ela é diferente. Mas a ergonomia, ela nasce com a gente. Tá? Quando vai olhar os primórdios, como que o homem conseguiu evoluir,
porque ele adaptou suas ferramentas para ser mais ágeis, mais rápidas, mais eficazes. Isso já era ergonomia. Quando as matriarcas se juntavam para harmonizar aquele clima, isso era ergonomia, porque a gente estava tratando de organização do trabalho. Então, ergonomia não é só a parte física. Se eu estou interagindo com você aqui, eu estou inteira, eu estou com a minha mente, meu cérebro está Uhum. pensando, eu estou com o meu corpo, eu preciso sentar aqui na cadeira, a gente está, nós estamos nos comunicando, estamos interagindo, estamos em conexão, eu estou também aqui com toda a minha espiritualidade, com a minha sabedoria, a minha consciência, o meu inconsciente, a gente nós estamos conectados não só pelo nosso racional, aquilo que está consciente aqui, mas por isso que a NR17 ela é bem clara quando ela fala ergonomia trata da interação entre o homem e Uhum. seu sistema de trabalho, visando o quê? A adaptação psicofisiológica do trabalho. Então, Entendi. viu? Então, quando a gente olha para o mar, que é a ergonomia, por isso que ela interage com a engenharia, com a medicina, com a fisioterapia, com as áreas da inovação. Então, é um campo bem vasto de trabalho. Então, eu vou deixar você falar para depois acabar de complementar o que é ergonomia, Não, senão eu vou longe. não, e tá legal você explicando isso, né? Porque você fez uma linha do tempo aí, desde o seu segundo grau, e você veio e foi pegando alguns exemplos de profissionais que iam trabalhando, e você escolheu essa área, né? E quando você fala que trabalha a parte da mente, né? A parte que eu vejo como a principal, porque é a que comanda todo o nosso sistema, que comanda todo o nosso dia a dia, o nosso caminhar, o nosso andar em nossa vida, né? Então, assim, é muito bacana, porque como a gente tem a proximidades, assim, dentro do Uhum. trabalho, e a gente vê evoluções, né, de pessoas com alguma coisa e você vai dar aquela orientação e a gente trabalha a questão da mente da pessoa e você vê que aquilo dá resultado, isso é muito prazeroso, ver essa evolução e ver toda essa técnica aplicada na prática, né? Como funciona. E assim, você como uma profissional de ergonomia, o que você pode falar para a gente, assim, Cristiano, de alguma dica, alguma coisa que possa orientar e ajudar a gente no dia a dia, na questão da ergonomia? Então, antes, eu vou falar que o nosso tema hoje principal é a Uhum. liderança e fatores humanos no trabalho. Então, é uma explicadinha, né, que às vezes um assunto pode ser novo para o pessoal que chega, novo, que eu falo assim, novo termo, mas Aham. conhecer na pele, todo mundo tem certeza que conhece, porque vive isso, a gente vive no nosso dia a dia. Vamos lá, olhar pela lata de leite condensado. Quem é mais antigo aqui, um pouquinho, lembra que era aquele abridor de lata, né? Aquele Aham. abridor que machucava, cortava a mão, a gente tinha uma dificuldade, às vezes tinha que fazer uma força muito grande, e agora a lata de leite condensado a gente só puxa, é mais simples, mais rápida, é mais segura. Então, isso é uma adaptação ergonômica do produto. Uhum. A gente tem ergonomia no carro, né? Por exemplo, a direção hidráulica, isso facilitou nossa direção. E o que é fator humano no trabalho? É o que a ergonomia é o produto principal, colocar assim, do macro sistema. Vamos olhar para o nosso sistema ergonômico. Então, é o nosso macro sistema, nosso produto, é o fator humano. Bom, para olhar ou executar qualquer coisa para ergonomia, para adaptar a saúde no trabalho, para tornar mais eficaz, mais produtivo, eu tenho que olhar para quem? Para o ser humano. Então, todos os fatores psíquicos, físicos, interagem com essa dinâmica tão complexa que é o ser humano.
E aí, por isso, que aí eu vou falar um pouquinho das minhas outras formações, né? Eu Uhum. tenho formação em resolução neurobiológica de estresse pós-traumático, também, né, em foco, assim, que trabalha esse inconsciente, que é o trabalho que a gente vai comentar um pouco daqui, né, na nossa live, o pessoal conhecer um Uhum. pouco a extensão e com a minha visão, né? O objetivo nosso é essa partilha, como que a gente pode experienciar a ergonomia de forma prática, útil e aplicada no nosso dia a dia. E quando a gente olha assim, pessoas, né? É a fonte. Se eu olho para uma empresa, se não tem pessoas, não tem empresa. Quando a gente fala de organização, o que é organização empresarial? São pessoas que se juntam para aquilo. Então, até mesmo para um sistema super inovador, o maquinário, tecnologia robótica, por trás vai ter um ser humano executando ou criando sobre aquilo. Uhum. E se, né, o que o líder agora, então a gente conhece um pouquinho o que é fator humano, né? É tudo aquilo que talvez uma máquina, vamos colocar, que não consiga executar de uma forma mais simples aqui no nosso dia a dia. Bom, a máquina, ela consegue ter amor, gente, sim ou não? Não. Consegue, Caiu. Alexandre? A máquina consegue amar? Não. Hum. A Acho que máquina caiu. consegue ser criativa, Também criar não. coisas novas? Também A não. máquina consegue ser empática? Não. Ela Ela, consegue, ela consegue chorar com a dor do outro? Ou a não. própria dor? É totalmente cética. Então, e aí vem esses novos estudos, né, das profissões do futuro. Como que ocorre, né? A gente olha aí os bancos, já estão, hoje é caixas eletrônicos, porque precisam Uhum. mexer com notas, mas quando precisa de lidar com pessoas, você tem os gerentes ou outras profissões para lidar com o humano. Então, o nosso olhar principal que eu vejo dentro da liderança para lidar com esses fatores humanos é olhar para dentro. E vamos pensar agora, aí eu vou compartilhar assim com você, né? Mexe com a É, liderança. calma Então aí que vamos tem lá, uma quem que é o pergunta aqui. líder? Aí eu quero Tem uma, convidar aí o pessoal aí para pensar, né? O que é líder? Vai, Alexandre, o que é líder para você? antes de eu responder essa pergunta, Ah, tem uma pergunta aqui para você aqui da Mabelle aqui, que ela falou que não está conseguindo comunicação. Eu queria saber qual a opinião da Cleiciane sobre a importância da comunicação interna nessa equipe que foca na saúde do trabalho e nesse trajeto para chegar à liderança. E também como os líderes das diversas áreas deveriam enxergar a comunicação. ó, excelente pergunta. E, e aí a gente começa agora a responder o que ela perguntou. Então, vamos aquecer aí. O que é líder para você, Alexandre? Olha, Cristiana, eu tenho a Você como liderança líder, como... né? Você é ah, um líder há muitos anos. Então, o que é ser líder teórico e na prática? eu costumo definir liderança como você se colocar no lugar do outro, né? De que forma? Você enxergar o ser humano que está ali, vamos colocar entre aspas, né? Abaixo de você sendo o líder daquela pessoa. Eu venho já, né, quase 12 anos, 13 anos nessa jornada de líder e de equipe, e hoje eu posso dizer que o líder é aquela pessoa que enxerga o todo, não somente as suas metas, seus resultados, né? Isso é importante porque da empresa, enfim, do empregador, mas o fator principal para ele atingir as metas e os resultados são as pessoas. Então, se o líder, hoje para mim, ele não enxerga as pessoas,
ele não tem meta e nem resultado, né? Se o líder ele não consegue compreender o que o liderado está sentindo naquele momento, o que o liderado pode oferecer naquele momento, ele não é um líder. Por quê? Porque ele não está vendo a capacidade que cada um tem, ele não está sabendo colocar a pessoa certa nos lugares certos, não está sabendo direcionar as pessoas aos seus devidos lugares, né? Igual você tem alguns trabalhos que, não só ali, mas em outros lugares, que fala assim, ó, esse posto precisa de pessoas X, Y, Z. Aí vem o líder e coloca a D, a A naquele posto. Então, assim, vai gerar série de transtornos. Ah, não estou atingindo o objetivo. Por que eu não estou atingindo o objetivo? Né? Então, eu vejo a liderança como isso, é enxergar o próximo, é ver o seu liderado, é ver o que você pode ajudá-lo na caminhada da meta e do objetivo. Né? Hoje, eu falo porque a experiência que eu tenho, assim, a gente vê muitas pessoas falam assim, é isso, é só meta e objetivo, meta e objetivo. Eu não quero saber o que está acontecendo ali embaixo, mas é meta e objetivo, meta e objetivo. Mas esquece que se a engrenagem rodar legal, se você conseguir uma conexão, uma sinergia com os teus liderados, o seu resultado é muito maior. E você supera o resultado. Né? E eu vejo a liderança como esse foco, esse fórum, né? E exato. E eu complemento também com o seguinte, vendo pesquisas, né? Eu estava vendo pesquisas sobre a liderança, e aí era um pesquisador falando sobre qual era a diferença de aqueles grandes líderes, aquelas pessoas que mudaram um pouco a trajetória da humanidade, como Mandela, Martin Luther King, entre desses Gandhi. Então, o que eles tinham de diferente? Por que eles enganjavam tanta gente? Por que ele é tão fascinante? Por exemplo, Gandhi conseguiu ganhar a Índia enorme e conseguiu a independência da Inglaterra com a paz. Como que ele conseguiu pessoas que conseguia ultrapassar todos os seus vulcões internos para manter a tranquilidade e conquistar a paz? E através de outros meios que não eram comuns, que é uma luta com arma pesada, enfim, etc., matança. Como que ele conseguia isso? Como esses outros todos líderes? Porque eles estavam profundamente conectados consigo mesmo. Porque eles estavam profundamente enraizados com a sua própria essência e valores. Porque eles estavam íntegros. E eles agiam sempre com a coragem, lembrando que a coragem vem do coração, aquilo que a gente age dentro, de dentro para fora. Esse pesquisador tem até no TED, depois, quem quiser, eu posso até mandar o link. É um estudo muito interessante, porque vem a pergunta da nossa colega, como a gente pode contribuir? Esse vem o papel do fator humano. O líder, ele faz parte da humanidade. Ele não é a ser a parte da humanidade. Trabalhando há 22 anos com a liderança, porque são os meus parceiros de trabalho, são os meus colegas. E lembrando que líderes somos todos nós. Algum ponto do nosso trajeto, a gente lidera a gente lidera a nossa família, a gente tem capacidade de engajar outras pessoas que estão ao nosso lado. Então, ela é fluida nesse mecanismo. A gente tem papel, né, às vezes demarcado numa organização, mas a gente sabe que esse papel ele é fluido. Mas o que é muito interessante, e as minhas próprias pesquisas atendendo em focalização, né, em outros métodos, mas a focalização, porque ela traz esse relacionamento interior. Se o líder não olha para si mesmo como humano, na sua própria dor, nos seus próprios traumas, no seu próprio autodesenvolvimento, ouvindo a si mesmo e comunicando internamente consigo,
e estando arraigado com a sua essência e valores, porque igual na pandemia, outros momentos de ponto cego que a gente ultrapassa, a gente vê a pessoa que consegue ajudar o outro é quando está firme consigo mesmo. E aí é a chave da mudança. Porque não é uma análise, não é um aconselhamento, mas ajudar a encontrar a própria sabedoria interna para dar aquela força para agir. E quando a gente pensa em líder, às vezes é aquele também que já está tão inteirado com a sua força interna que tem o poder daquela tração 4 rodas, né? A gente olha o carro, né, que tem tração 4 rodas, que está por exemplo, aqui pegando a Dutra, todo mundo passa, o Fusquinha passa, aquele carrinho reto que o pessoal gosta de colocar, colocar coisas, a rebaixar o carro, tal, todo mundo passa. Mas quando chega aqui, lá em Mauá, né, depois passa chuva, tá pedregulho, um monte de coisa, quem que passa? São os carros que têm a tração mais potente, 4 rodas. Então, o que eu chamo nesse momento de tensão é o convite para a liderança cuidar de si mesma e se ver como humana, que tem dores, que precisa também olhar para o seu estresse. Porque quando falamos de comunicação, ela falou assim, opa, como vamos comunicar? Como é essa comunicação? Porque o meu princípio é ajudar a olhar para dentro. E quando você se relaciona internamente, vai se comunicando melhor internamente, automaticamente o externo ele vai mudando. Isso a gente trabalha, até peguei aqui algumas questões colocadas de uma diretora, falando que quais seriam a chave do sucesso para esse momento agora, né? É o essencial skills, né? Quais são as habilidades essenciais? Então, seria a atitude, a empatia, a liderança, a resolução de conflitos, pensamento criativo e resiliência. A gente consegue fazer isso quando o nosso HD, ele abaixa o nosso sistema cerebral, está mais calmo, o nosso estado de presença. Quando o nosso cérebro está altamente sobrecarregado, não conseguimos ter pensamentos criativos, não conseguimos ter comunicação assertiva, porque vamos para uma parte nossa que às vezes quer nos proteger e acaba sendo agressiva. A gente sobrecarrega o nosso sistema cerebral, sabendo que a amígdala, né, a amígdala interna do cérebro, não a amígdala da garganta, ela também é ativada, né? Ela fica mais ativada em momentos de estresse. Lembrando que todos nós, coletivamente, passamos por um momento muito alto de estresse. E vários estudos mostram que, coletivamente, estamos passando por um estresse pós-traumático. E é por isso que, em 2030, a ansiedade, a depressão vai ser a primeira doença do ranking. Hoje ela já está em segundo do ranking, tá? Em doenças que a doença mais afasta e incapacita o trabalho no mundo. Então, isso é muito sério, isso é um problema de saúde nossa pública, e a nossa responsabilidade é também cuidar desse relacionamento conosco. Porque um líder, cuidando do seu estado, olhando para si, e ele consegue ter ações mais criativas. E nós temos meios para isso, que eu vou comunicar um pouco, para deixar um pouco, né, a gente interagir aqui, que senão eu vou... Não, mas é engraçado um embalo. Esse bate-papo, porque você falou coisas importantes. O autoconhecimento. Né? Quem daqui está assistindo a gente ou vai assistir, já passou por um processo de autoconhecimento, de se conhecer na essência, de saber quem realmente você é.
E isso é muito importante a gente trabalhar. Eu, dentro das minhas formações também, eu passei por alguns processos de autoconhecimento muito profundos. E assim, você vai descobrindo coisas e vai desenterrando coisas que você fala assim, nossa, nunca imaginei ter isso comigo e carregar isso durante a minha jornada. E aí você identifica, processa, trabalha e resolve. Então, por isso desse trabalho, né, Cleiciane? Sim. Por isso desse autoconhecimento de você se conhecer. Talvez aí os líderes tenham alguns problemas dentro da sua equipe ou dentro da sua própria vida, que é só você parar, fazer um trabalho de autoconhecimento, um processo de autoconhecimento, se conhecer melhor, que esses problemas, esses desafios do seu dia a dia tendem a melhorar, tendem a te dar uma visão melhor do que está acontecendo. Eu falo isso em questão da constelação, que às vezes acontece coisas na nossa família e tem até a constelação organizacional, né, que é para resolver esse tipo de conflitos dentro, né, e você vai fazer essa análise, né, dos antepassados da tua geração e você descobre coisas que aconteceram lá atrás e que estão te afetando hoje no seu sistema de trabalho, no seu sistema familiar. Então, assim, é importante a gente se conhecer. Sim. E aí a Cleiciane E vai aí, complementar. Alexandre, eu vou fazer um elogio, eu acompanho você, né, há muitos anos, né? A gente tem amizade aí mais 14 anos, desde quando a gente entrei lá na empresa, então são 14 anos, e olha que interessante. Eu lembro que o seu processo todo de autodesenvolvimento se deu através de uma dor. Foi. Né? Bem, né, aquele processo lá de separação, aquela dor intensa, a gente trocou uma ideia, e eu lembro que eu ia fazer um curso de focalização, de constelação, e aí Constelação. eu te falei assim, olha, por que você não... Vamos lá, você olha para dentro, porque tem toda essa relação com o que está havendo ali atrás, né, para olhar para essa dor. E você foi corajoso e desafiou e foi no curso, né? E a partir daí você se aprofundou em várias áreas, não parou mais. E o que é bonito é ver que cada dia está melhor. Cada dia está nascendo aquele... Não é um novo Alexandre, você está conhecendo o Alexandre verdadeiro, o que é essencial. É como você vai entrando mais profundamente dentro de si mesmo para aflorar toda essa beleza da alma do Alexandre. Sim. Quem é o Alexandre que veio construir, deixar a sua marca no mundo, auxiliando pessoas, indo para novas estradas, e a cada passo também ajudando a iluminar quem está do lado, porque você vem buscando a sua própria iluminação. Quando eu falo dessa iluminação, não a ver com o processo religioso em si, mas toda vez que quando despertamos para o autoconhecimento, isso é impressionante. Aí eu vou convidar vocês também, que estão escutando a gente, a observar como nasce o brilho através de alguém que está conhecendo e está próximo de si mesmo. É impressionante você ver esse brilho surgir. Então, e aí por isso desse hoje o nosso bate-papo, desse processo, né, da liderança, e você é esse exemplo de líder que buscou esse olhar interno. E você falando assim da dor, né, Cleiciane? Você falou da depressão, da ansiedade. Isso são fatores que já estão aí no mundo, vão aumentar cada vez mais se cada um não começar a passar por um processo de autoconhecimento, de realmente conhecer a si próprio. Por quê? Alexandre, você vai dominar suas emoções? Não, mas você vai saber controlar, você vai saber lidar com elas, né? É igual a gente fala assim, eu vou parar de sentir raiva. Mentira, você vai sentir raiva, porém você vai saber lidar com a tua raiva, você vai saber como agir quando você estiver com raiva, você vai saber
ressignificar aquele De onde ela momento. vem, né? E de Porque, onde assim, ela às vem. vezes a raiva, por exemplo, vamos pegar a raiva, né? Ela tem várias fontes que ela surge, não é verdade? Uhum, E o que todos esses sentimentos que você colocou, a gente tem, ela tem um olhar, né? A gente tem vários olhares para aquela causa e ela consegue ganhar o seu fluir e essa energia voltar para o novo, para o nosso biocampo, quando ela passa a ser integrada, ela passa a ser integrada quando ela passa a ser compreendida, uhum, não é verdade? Isso todas é as verdade. áreas mostram um pouquinho desse processo. E a focalização, quando a gente olha para dentro, é como quando você escuta o porquê que aquilo está com a raiva. Né? O que está por trás do medo? O que o medo quer te informar? Uhum. Aí, outra coisa que eu gostaria de colocar como importante para lideranças dos novos tempos, e antes de dar alguns exemplos, tá? Que a gente passa os nossos exemplos práticos, Só é tem o aqui um seguinte, comentário aqui, vamos, antes de você falar aí, aqui a Thalita está falando que líderes e fatores manter um ambiente de trabalho agradável e transparente. exato. E aí, Thalita, como que a gente consegue fazer isso? Como que o líder... E outra coisa, ser transparente, ser agradável, também passa também por nós. Se todo mundo esperar só que o líder faça esse movimento, também fica muito mais difícil para manter o sistema. Mas quando o líder ele só consegue fazer isso quando ele olha para dentro, vai olhando para si mesmo, para criar esse ambiente, porque ele olha os traumas internos. Hitler, por exemplo, ele engajou milhares de pessoas. Mas hoje a gente olha pela biografia do Hitler, quanto trauma esse homem tinha. E se ele Uhum. olhasse para dentro com mais amorosidade, compaixão sobre si mesmo, talvez a história fosse diferente. Ele usasse seu potencial e talento para o bem comum. Então, todos nós temos talento. O importante é conhecer profundamente o nosso talento e aplicar ele para o bem. Quando nós aplicamos com os objetivos para o bem, e aí tem estudos neurocientíficos que o bem faz bem para a saúde. Até ficou assim, Verdade. né? Porque o bem, porque isso muda a nossa configuração neuronal. Uhum. Quer colocar alguma coisa? Sei lá, e Não, completar. é que a relação que você falou da neurociência, realmente ela explica, né, que de acordo com as nossas ações, com as nossas palavras, né, a nossa forma de agir, o nosso cérebro vai trabalhando e vai emitindo tudo aquilo que a gente vai pronunciando. Mas em relação ao líder ser transparente e agradável, é que nem você colocou também. Não é só o papel do líder, tem as pessoas em voltas também, os liderados. Quem faz o ambiente são todos, né? O líder, ele vai ajudar, ele vai enganjar toda a sua equipe a essa direção. Porém, cada pessoa também tem seu papel fundamental de entender, compreender e executar as tarefas, o que é proposto dentro daquela área, né? E aí o Marcelo coloca que um bom líder precisa usar sempre de empatia e ser imparcial, né? Marcelo Muito você bom. conhece também. Ah, é o Marcelão, lá É, da fábrica. Aí um beijo, ele, Marcelo. E, e aí vamos colocar o, o exemplo, né? Qual é o papel aí também do líder, exatamente que ele colocou, empatia, ser imparcial e contribuir para a sua própria saúde, né? Olhando pela saúde ergonômica do líder. Vamos olhar uhum, vou falar pela saúde ergonômica do líder primeiro, e depois qual é o papel do líder para ajudar a disseminar a saúde no trabalho, tá? uhum, Então, legal.
Quando eu olho agora, nos meus últimos estudos esse ano, a gente fez muitos trabalhos que a gente vai comentar um pouco aqui, que todos vocês, Marcelo, se não tivesse os líderes, eu não conseguia, a gente não conseguia fazer nenhum tipo de trabalho e mudar hoje, por exemplo, a empresa é outra de 14 anos para cá, né? O clima, tudo melhorou, o clima organizacional, a melhoria das áreas, isso porque a gente também teve, né, o nosso gerente, o Riso aí, um beijo grande para ele, que também ele acredita muito nas pessoas e acredita que o trabalho, ele só pode, a gente tem o mesmo propósito, né? Eu, você, todos os líderes, Uhum. quando olhar da ETRA, é esse olhar para as pessoas. E aí parte do nosso gerente, que aí a importância também hierárquica do líder. Aí eu falando aqui, né, citei o Riso e agradecendo ele, mas também todos os outros demais gerentes, que eu estou aqui com o Alexandre, que é da ETRA, então por isso que eu estou exemplificando do Riso, mas eu vou Eles citar os meus outros entenderam. gerentes, porque Vai ficar senão com ciúme. fica difícil depois para mim. Mas não, porque eles têm que ser agradecidos mesmo, né? O Riso Aham. da ETRA, o Rony da Poetrem, o Fernando da Carese, e aí eu vou lembrando de todos os demais, senão a gente vai ficar aqui a live falando de todos os outros gerentes, né? E o Israel, da Croxo, e aí tem o Maxon, né? Também Amérito, o Cláudio da Eles Mérito, estão e vamos assim nessa vai, né? caminhada, né? Todo esse grupo, se não tiver engajado, a gente também não consegue executar. E aí Uhum. começa até pela minha contratação. Uma coisa que um funcionário colocou só para antes de a gente voltar ao assunto da liderança, mas que foi muito bonito, um depoimento de um funcionário recentemente, foi o seguinte, ele falou assim, olha, eu estou grato porque tem alguém, a empresa contratou alguém para olhar para a gente e eu estou me sentindo visto. Olha a importância. Eu lembrei até da constelação, né, quando a importância de ser visto. Eu estou me sentindo cuidado num momento tão frágil da minha saúde. E a importância desse trabalho, nesse engajamento, esse olhar humano. Uhum. E se vocês não liberassem, por exemplo, os líderes não liberassem, como que eu poderia cuidar? Esse cuidar é compartilhado. Vocês estão cuidando junto comigo, tanto quanto eu. É como se estivesse ali na aplicação da técnica junto comigo. Uhum. Se vocês não liberassem, não ia ter funcionalidade desse papel. E o que é visto, né, como você mesmo colocou, quando retorna esse funcionário, ele retorna mais integrado, ele está inteiro na sua dignidade, ele sente cuidado e volta a produzir. Não é isso, Alexandre? O que você Sim. observa desse processo? E por que você acredita que esse cuidado do funcionário nesse processo da focalização é importante? Para Eu sou você, muito como suspeita, eu sou muito suspeito a falar, né? Porque essas técnicas eu gosto, eu amo muito essas técnicas e eu já vivenciei essas técnicas. Então eu sei o quanto isso é importante para cada pessoa. E eu sei o quanto isso melhora não só na parte profissional, mas principalmente na parte pessoal da pessoa. Então, quando se aplica uma técnica, a pessoa conhece aquela técnica e ela se identifica, ela se conhece, ela fica relaxada, vamos colocar entre aspas assim, ela volta de uma outra forma para o seu trabalho, para o seu posto ou para suas atividades, outra pessoa, né? Porque ela consegue compreender ela, aliviou a dor dela, que talvez ou é uma dor pessoal, né? A maioria das vezes a dor é pessoal mesmo. Então, quando a gente consegue aliviar essa dor, a parte profissional dela flui. Que nem eu falei no início, é uma engrenagem. Se cada um de nós não estiver bem para aplicar o nosso trabalho, a nossa profissão, não vai fluir conforme a gente gosta.
E igual o nosso tema, né? Líderes e fatores humanos no trabalho. Se eu, como líder, não estou bem, como é que eu vou enganjar pessoas? Como é que eu vou ajudar as outras pessoas? Então, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me identificar. Para quê? Para que eu possa ter conhecimento do Alexandre, né? Para que eu possa ajudar os meus liderados, para que eu possa ter uma visão diferente dos meus liderados, para que eu possa ter uma visão da minha postura como líder, né? Que nem eu falei das atitudes, raiva, enfim, as emoções, todos nós somos seres humanos, né? Não é porque eu sou líder que eu não vou sentir raiva, não é porque eu sou liderado que eu não vou sentir raiva. Todos nós sentimos raiva, sentimos amor, sentimos ódio, todos nós. Só que o importante disso tudo é a gente saber lidar com isso. E cada um de nós ter uma humildade. Eu posso aqui falar palavras que não foram legais para você agora, Cristiano, mas eu tenho que ter a humildade de ter essa resiliência, de pensar naquilo que eu falei e falar assim, Cleiciane, aquele momento que eu falei, você me desculpa, eu estou errado, eu estava no momento de... Enfim, ter essa visão. Agora, se eu não me conheço, se eu não sei lidar com as minhas emoções, se eu não sei lidar com esse processo, como eu vou fazer isso? Né? E aí eu vou para casa, vou bravo, vou nervoso, vou irritado, e aí acabo eu ficando doente. Acabo eu entrando em depressão, se eu não sei E, controlar isso durante o dia. exato. E aí vem aí o Marcos. Marcos foi meu amigo da Votorantim, lá do começo. Um beijo, Marcos. Um grande parceiro, viu? A transformação daquela época, da processo ergonômico, e também é um grande parceiro aí de trabalho. E aí, Marcos colocou Cristiano, aqui para gente. Ah, vamos indo aí, que a gente tem uns 15 minutinhos aí para a tá, gente... tá. O Marcos colocou aqui que líder, ele transforma, né? Resumir um pouquinho que ele falou, que já passou aqui para mim, tá a tela aí para você ler o que ele falou aí. Bons Consegue? líderes formam sucessores e não seguidores. O desafio de um bom líder é conhecer seu liderado e, através de gaps, ajudar na transformação profissional. O Exato. Marcos. E esse é o ponto. Vou pegar a sua palavra aí, Marcos, de transformação. A gente transformar para evoluir. Então, o líder olhando para dentro de si, para se autotransformar no seu crescimento, na sua evolução, na sua benevolência, na sua humanidade, no seu conhecimento por isso, tá? E é Caiu a conexão. aqui de liderança, sobre o líder cuidar de si mesmo e outros trabalhos com foco na liderança. E também a transformação do nosso ambiente de trabalho. Porque transformando o nosso núcleo interno, né, a gente transforma também automaticamente o ambiente. É isso que eu tenho visto. Quando a pessoa se olha, ela se transforma e torna o seu ambiente de trabalho também mais agradável. E o que eu percebo na prática, quando o líder não olha para os seus traumas, aí ele se torna um tirano. Não é que há um problema específico, né? Assim, é um problema dele ser mal ou ruim. É porque ele teve um trauma não tratado. É como a gente tem uma ferida aberta. Não tem? Quando você vê pessoas que têm alguma doença de pele ou diabetes, que tem aquela pele que tem aquele buraco, que você olha para a pele, não é difícil de chegar perto, Uhum. não É é, verdade. não é difícil você, às vezes, se relacionar. Às vezes a pessoa está com uma ferida tão doída que o que ela coloca para fora não são coisas tão legais. E a tirania que ela faz internamente, ela tiraniza quem está do lado. E é o que nós vemos muito. Então, a proposta mesmo é que haja esse movimento humano também para si.
E antes da gente já estar partindo, né, para o final, vamos falar sobre o corpo humano e o papel dele nesse momento de tomada de decisão, em tempos que a gente não tem a racionalidade, por exemplo, a ação. Vamos colocar aqui, eu vi muitas lives no período da pandemia de grandes gestores, de grandes empresas, de vários empreendedores de negócios, por exemplo, a Cris, que foi dona aí de várias marcas, né? Ela Uhum. fazendo uma live mesmo, rasgando o planejamento. Ela falou, agora não adianta mais nada planejamento, a gente não tem É planejamento, verdade. né? Vamos rasgar o planejamento. Não tem mais meta, o que a gente vai fazer? Vamos rasgar, começar de novo, ser criativo. Bom, para ser criativo novamente, a gente tem que diminuir esse fator estressor. E outra, o corpo. O corpo, ele traz informações antes que a nossa razão, ela toma consciência, ok? Uhum. Dentro de uma live do Xuxa, o Xuxa que foi campeão olímpico, ele com um outro grande nadador, o JJ, os dois no podcast, ele falando sobre essa questão do corpo. O Xuxa, ele foi campeão olímpico, ele só vinha meta, 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 Uhum. meta, 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 ter, é ter, é ter. Ele falando isso. E agora ele está aprendendo a escutar o seu corpo, a Ser. ser, a seguir as intuições, porque ele teve uma grande depressão, ele quase se matou, porque o estresse não é porque você tem algum problema, o estresse pode gerar o suicídio. Isso é um estudo antigo, não é de neurociência agora. Isso já é um estudo muito antigo. Os primórdios de estudo de estresse já apontavam para esse esgotamento. O esgotamento físico Uhum. leva a isso. E aí, agora, ele está prestando atenção. Aí o JJ colocou aqui como exemplo dele mesmo. Falou assim, poxa, ele está com a nata aí do empreendedorismo digital, aquele primo rico, etc. A galera, Uhum. quem acompanha o empreendedorismo digital, vê essa galera top aí. E ele faz parte de uma das equipes. Então, ele estava para tomar uma decisão. E aí, nessa discussão, cada um gerou uma ideia para ele. Só que ele foi dormir e falou, pô, mas essa ideia não casa comigo. E o corpo dele ficou estranho. Só que agora ele passou a escutar o corpo. Aí ele voltou e falou assim, não, eu vou tomar outra decisão, vou tomar essa que está aqui no meu coração, da minha essência, que está mais adequada comigo. Quantas Uhum. vezes a gente toma caminhos que não é adequado com o nosso propósito? Porque não Verdade. escutou as informações. E as informações estão aqui. E aí é esse recurso que ajuda dentro do treinamento que se aplica para a liderança, é ajudar a reconhecer essas informações que já está no corpo. E acompanhando também, escutando vários líderes falando sobre quando tomou decisão, quando teve alguma outra ação assertiva, é algo que eles sentem no corpo. Fala assim, eu senti isso lá dentro. Não é isso? Aquele É. momento. Olha, a gente nem precisa ser um grande livro, mas todos nós temos. Vocês estão acompanhando aqui a gente. Para e pensa. Aquela decisão que fez mudança na sua vida, quando você virou a chave, é porque teve algo lá dentro do seu corpo, falou assim, agora não dá mais, é agora. E você virou a chave. E quantas vezes a gente não escutou essa informação, que é do inconsciente, poderosa, que estava ali, e foi talvez por cabeça dos outros, ou uma maneira só apenas técnica ou racional aqui, e tomou caminhos errados. Depois, né, a gente se arrepende. Pô, por que eu não escutei minha intuição? Verdade. Então, é esse diálogo que é proposto entre o nosso consciente, o nosso inconsciente, e a partir desse diálogo tem a formação do felt sense, a percepção sentida do corpo. Quando a gente compreende essa percepção sentida, a gente tem mais poder, uma decisão mais assertiva e autônoma. Esse é o papel dessas formações com a liderança para auxiliar ele escutar o seu próprio corpo e facilitar nesse momento tão conturbado que estamos vivendo, de
uma possibilidade, um medo iminente de uma próxima Uhum. pandemia, as questões que impactam, que já está impactando aqui economicamente, essa guerra que está acontecendo. E agora, novamente, nesse ambiente escuro, esses dias eu dei um treinamento e coloquei uma venda, né? Aham, eu Vamos fiz colocar, uma eu coloquei palestra uma assim. venda nas pessoas para fazer uma dinâmica. Só que aí cada um reagiu, eu não expliquei o que estava acontecendo. Cada um reagiu, e aí foi muito interessante. E nesse momento de venda, que tudo está escuro, e eu não sei o que está acontecendo, aí começaram a florar as percepções. Eu falei, opa, eu comecei a perceber mais como estava o ambiente, eu percebi o meu Uhum. corpo, você volta para dentro de si. Vai E desenvolver esse, outro sentido. sim, e aí que está a nossa prática, esse processo, é desenvolver esse relacionamento, essa escuta interna e compreender essa informação que vem iminente para a tomada de decisão. E até mesmo para ações mais assertivas, mais empáticas, que a gente passa a ser mais empático conosco e, principalmente, ter autonomia na nossa história. Bacana. E é interessante toda essa nossa conversa que resume, eu, Alexandre, estou resumindo isso aqui. Ser líder de si próprio. Sim, Antes de mais nada, liderar a si mesmo. Lidera você através de um processo de autoconhecimento, lidera você através de um processo de renovação como pessoa, lidera você através de um processo de conhecimento, buscar novos métodos, novos conhecimentos, estudar novas formas. Por quê? A partir do momento que eu me lidero, eu automaticamente vou ter aptidão para liderar outras pessoas, né? E falando assim em autoliderar, Cleiciane, eu gosto de brincar bastante que eu tenho as minhas cartas mágicas, né? E sim. realmente elas são mágicas e funcionam, né? E aí tá aqui, ó. Ah, E aqui, hoje a carta mágica é especial, hein? Porque a carta vai falar sobre liderança, essas cartas mágicas. Elas são cartas para líderes. Então, olha, assim, que a gente legal. falando do processo de liderança e de autoliderar, né? Vamos. Você quer falar mais alguma coisa antes de eu apresentar Quero, minhas cartas mágicas para você? eu quero, aqui eu não consegui ver todos aqui, mas eu vi passando o Odaí, o Anderson, né, Aham. nosso também um grande líder aí o Anderson é manufatura? Não, produção. Produção. Eu sempre confundo É. manufatura e produção. Mas Então, produção, sempre presente nos auxiliando aí na melhoria ergonômica, tanto física como também facilitando esses processos que eu chamo de ergonomia interna, né? Facilitar aham. nessa busca de trazer essas ferramentas para dentro nossa já existente para fora. E o Odair, um grande amigo, o Douglas também está aí. O Odair, ele fez um lindo trabalho com a equipe dele, ele tem a Vínculos, uma empresa que presta serviços de seguro, e ele foi muito ousado na pandemia de, de é isso que só essa antes de a gente finalizar. Em momentos de desafios, a gente tem que amolar a faca. E é esse momento que a gente tem que cuidar de si mesmo e investir em treinamentos para Uhum. que, para que a gente consiga ter as soluções com menos desgaste. Então, o Odaí fez isso. Ele nesse momento, falou, poxa, eu quero atender meus clientes, está todo mundo meio em pânico, como eu faço? Então, ele acreditou nesse processo de relacionamento interior, melhorar a comunicação interna das suas colaboradoras, esse olhar para dentro, para que tenha esse atendimento mais empático. Então, foi um processo muito lindo com o nosso amigo Daí, tá, que passou aí. Eu queria deixar esse abraço para ele, também pela essa coragem Parabéns, de né? de investir, né, nessa forma que contribui realmente para melhores resultados para a empresa e para os fatores Legal. humanos no trabalho.
treinamentos, cursos, workshops, isso eu acho que algumas empresas ainda não perceberam que isso são fundamentais para o desenvolvimento das pessoas, né? Todo o conhecimento que se puder levar para todos os funcionários, as pessoas, isso agrega muito valor, porque você está dando uma nova visão, você está agregando valor às pessoas e ao produto. Talvez aquele treinamento que você dê ou workshop que o funcionário participe, ele vai ter algumas sacadas na vida dele que vai resolver um problema pessoal e vai trazer melhor conforto para a empresa, para o seu dia a dia, para a sua vida profissional. Então, aí fica a dica para as empresas, né? Invistam em workshop, invistam em treinamento, invistam nas pessoas, que os resultados vêm. Isso Né, aí. Cleisiane? E agora eu tô doida para receber a carta. Vou ter que me As concentrar cartinhas. aqui. Isso daqui é a carta mágica. Tem que tomar cuidado que essas cartas são muito mágicas. E assim, vamos pensar aí no número de 1 a 4. Qual o número que você escolhe? 4. Olha, eu pensei no 4, uma mensagem para o coletivo, para mim, mas também me conectando aqui com todo o grupo, que sirva também para todo mundo que está junto aqui, ficou junto conosco. Tá, 4. Então vamos lá. Quatro cartas. Tá? 4 cartas. De cima, do meio, de baixo. Uma de cima, uma do meio, uma de baixo. Tá. De cima, vamos tirar aqui. Uma do meio e uma de baixo. Isso. A última eu posso tirar? A última, tira essa que estava pulando aí já. Essa Primeira. aqui. Pronto. Isso. Olha lá. Então vamos lá. Estão preparados para ouvir essas cartinhas? Que elas só vão falar de liderança. Então vamos lá. Qual foi o seu maior sucesso e como ele te motivou? Até anotar. Pois eu te Para envio a aí. gente pensar, né? É. Ou é para eu Qual foi... responder? Não, né? não, para a gente refletir. Tá. Qual foi o seu maior sucesso e como ele te motivou? Então, assim, qual foi o seu maior sucesso como líder? Como líder de pessoas e como líder de si próprio? E como ele te motivou? Né? Então fica aí a pergunta para a gente refletir. Depois eu te envio elas. Olha a segunda, olha o que é que ela fala. Qual foi o seu maior fracasso e o que aprendeu com ele? Então, assim, olhando para a sua equipe, qual foi o seu maior fracasso e o que aprendeu com ele? E olhando para si próprio agora, qual foi o seu maior fracasso e o que aprendeu com ele? Tá? Essa é a segunda. Vamos para a terceira? Vamos. Qual é a qualidade do tempo que guarda para você e para a sua família? Qual é a qualidade do tempo que guarda para você e para a sua família? Nada a ver com o tema que a gente falou aqui, nada a ver que a gente vem comentando, né? Tudo a ver, eu acho que é tudo a ver. Porque a gente está falando de qualidade de vida, se a gente não tem tempo, né? Que Você tempo está fazendo uma ironia, eu estou achando que você está falando sério. Fala aí. Agora, a última cartinha. Que semelhanças você vê entre liderar um grupo e... Nossa, essa é incrível, hein? Que semelhanças você vê entre liderar um grupo e liderar a si mesmo? Nenhuma. Nenhuma. Que semelhança você vê difícil, entre... mas eu acho que é mais difícil a gente lidar com as nossas vários erros, nossas várias partes, né? E quando a gente olha para o mundo interno, são tantas partes de nós mesmos que é fascinante, mas ao mesmo tempo desafiador. E eu escutei para a gente finalizar essas lindas cartas que você leu para a gente, aqui, que está vindo aqui, que o amor é aquilo que tem capacidade de estar com as coisas difíceis e fáceis de si mesmo.
Sim. Então, quando a gente desenvolve essa capacidade de amar, esse estado de presença, de aceitação total daquilo que a gente é, isso vai estar ficando mais fluido viver, mais leve estar na vida. E é essa a nossa proposta, de estar leve na vida, de estar bem na nossa própria pele e executando aquilo que viemos executar. Então, Nossa, eu profundo. estou aqui com a minha amiga também, a Aline, que ela está trilhando, ela é enfermeira e está trilhando o caminho do seu próprio talento, as habilidades, e é lindo ver como que volta o brilho no nosso olhar. Então, Nossa, acho que profundo. a gente está conectado com isso. Eu amei essas cartas, E eu eu tenho um vou presente para repetir você. elas. Para Eu mim, vou te mandar mais? as cartas. Esse daqui é para você. Como você sabe, eu estou lançando o meu livro, né, Além da Visão, que é o sexto livro. E você vai escolher, essa é para você, hein? Da página 7 à página 87. Qual o número que você quer? Espera aí. 7. 7. Vamos lá. Ó, gente, o Alexandre, ele é escritor, ele é multicoisas. Ó, a página 7 é o início do livro, né? E Ai, olha só, tô até com ela é, medo, vai. ela é o início do livro. Depois eu vou te dar direito de escolher mais uma. Só porque essa página aqui, ela dá. Ao adentrar esse livro mágico, eu convido você a se perguntar: como está a minha vida nesse exato momento? O que eu tenho feito para me descobrir nos últimos dias? E como está sendo minha jornada aqui nessa terra? Profundo, hein? Viu? Foi a certa. Então, que sirva Isso também para tudo certinho. vocês. E, e acho que Cleiciane, é algo que realmente, né, essa questão nesse momento atual não tem sido fácil. Está todo mundo bem cansado com as rotas, né, e os uhum, acontecimentos, mas a conexão humana é que faz com que a gente consiga seguir adiante com o processo de mais leveza. verdade. E Então, acho assim, que ó, é isso que eu nosso queria dar, bate-papo. fazer gratidão, tá? Porque você falou as É, perguntas, sei que o bate-papo está acabando, mas é, agradecer novamente todos os meus amigos e parceiros que estão comigo. É, colocando como você abriu essa pergunta, realmente, quando teve momentos difíceis, depois pós-Covid, parei para sentar e quando teve um dia difícil, sentei e falei assim, ai meu Deus, e agora? E agora? E aí comecei a agradecer, deu mais 50 pessoas, e foi páginas e páginas de pessoas, direta e indiretamente, que fazem parte da minha história e que foram rede de apoio para momentos difíceis. Então, só tenho a agradecer a vocês, a liderança, né, lá do Consórcio Modular, vocês são meus parceiros, com todos os meus parceiros, aqueles que abraçam, que sorriem, que também às vezes coloca empecilhos, porque aí é que a gente também cresce, mas eu prefiro cresce. mesmo aqueles que me dão um abraço e me ajudam a crescer de forma suave. A gente precisa Uhum, de suavidade. É isso. Muito tá obrigada, meu certo. amigo. Gratidão e gratidão a todos que estiveram aqui presentes. Eu que agradeço por você compartilhar esse vasto conhecimento, né, com todos nós. E a ideia das lives, né, que eu faço aí toda semana é trazer pessoas para compartilhar o seu conhecimento, para colocar para fora tudo aquilo que estudou, tudo aquilo que vivenciou, toda a sua experiência de vida, né? E tenho certeza que o pouco que nós falamos aqui nessa uma hora aqui acendeu várias centelhas dentro de cada um aí, deu cada insight também, que falou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. E aí eu fico à disposição, acho que a Cleiciane também, para quem quiser saber mais dos nossos trabalhos, pode mandar o direct aí,
Para quem não segue a gente, começa a seguir lá no Instagram, lá, que a Cleiciane também posta bastante coisa legal aí nas redes sociais, tem postado vídeos também que eu vi, bastante coisas bacanas aí para compartilhar e para ajudar nesse desenvolvimento. E aí a gente fica à disposição. Eu que agradeço você ter aceitado o convite e vamos continuar, não vamos parar nessa live aqui não, vamos montar outros projetos, outras lives e trazer outros temas, outras coisas bacanas para o pessoal. Cleiciane, gratidão, muito obrigado aí por você estar aqui comigo. E muito obrigado a cada um de vocês que assistiram e os que vão assistir ainda essa live no YouTube, depois eu vou subir para o YouTube, né? Vou colocar no Facebook também, tá? Então, assim, gratidão por todos, gratidão, Cleiciane, e tenham todos aí uma ótima evolução, né? De conhecimento pessoal, profissional, e que nós estamos aqui para ajudar cada um de vocês aí, tá? Muito obrigado Muito e até obrigada, mais. gente. Amei. Ó, um beijo Até. grande. Um grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Estamos juntos. Gratidão. Tchau, tchau, Tchau. gente.